Olá, como vão vocês? Tudo bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, sou Cláudia Manzano, professora de patchwork há mais ou menos uns 10, 11 anos. E no decorrer desse tempo, percebi que as alunas tinham muita dificuldade em trabalhar com o canto mitrado. E pensando, consegui desenvolver uma régua que eu vou mostrar para vocês, que facilitou muito a nossa vida. Hoje podemos fazer o jogo americano e também o guardanapo de mesa, com as medidas todas certinhas, já muito fácil de trabalhar. Vou mostrar para vocês, espero que gostem. Esta é a régua que eu desenvolvi. Com ela você vai fazer o canto mitrado com a medida de 5 centímetros e também do outro lado você vai usar para fazer a medida de 3 centímetros. Isso aqui foi desenvolvido assim depois de muito pensar, de muito sofrer. Porque como vocês costuram, vocês sabem como é difícil a gente acertar para deixar um canto mitrado perfeito. Então vamos lá, vou ensinar vocês a usarem essa régua, que facilita muito a nossa vida. Se o teu tecido, como todo, tem direito e avesso, você vai pegar o lado do avesso, que é onde nós vamos riscar o nosso ângulo aqui, ó. Você vai colocar bem rente a régua com o final do tecido e vai riscar esta parte. Tem que ir até o final. Lembrando que a minha régua, a parte maior, eu vou ficar com um barrado do meu jogo americano de 5 centímetros o barrado. Nós vamos fazer isso nos 4 cantos do americano. Já fiz, então só para vocês verem, ó. Todos marcados. Aí a gente vai juntar essa partezinha. Isso aqui a gente tem que ter capricho para ficar bem certinho. Bem alinhado. Nós vamos juntar os 2 riscos. Você vai pegar, alinhar o final do tecido, lembrando que o meu direito do tecido tá pro lado de dentro. Você vai entrar nesse lado e sair no outro. Vocês observaram, ó, onde eu entrei aqui, que é no final da marcação, também sair atrás, no final da marcação. E nós vamos alfinetar bem em cima. Também faremos isso nos 4 cantos. Alfinetei os 4 cantos. Olha, tem que prestar atenção para ver se está bem certinho a marcação, uma em cima da outra. Eu vou começar a costurar daqui e vou somente até o final da linha onde está riscada. Vamos dar retrocesso no começo e no final da costura. Vamos costurar. Vou começar a costura com retrocesso, tiro o alfinete segurando sempre para não sair do lugar e termino com o retrocesso. Nós vamos costurar os 4 cantos também. Lembrando que eu sempre uso para riscar a canetinha que sai com ferro, tá? Mas se vocês não tiverem, eu prefiro que seja com lápis, porque a caneta, a tinta, a gente corre o risco de depois, na hora de lavar, ela borrar. Ó, costurei os 4 cantos. Agora eu vou cortar, deixando uma margem de costura
de segurança para a gente não correr o risco disso aqui desmanchar. E faço esse cortezinho na ponta, prestando atenção para não cortar a linha. Vamos lá, os 4 a gente vai fazer a mesma coisa, cortando a ponta. Cortado. Eu venho e abro essa costura. Ah, mas para que abrir costura? Venho, abro a costura para não ficar marcando muito essa parte aqui por dentro. Do jeito que eu já abro, eu já viro. Já vou dar uma ajeitadinha aqui. Eu costumo usar o agulhão. Quem não tem um agulhão, pode ser uma agulha mais grossa. O que você tiver que te ajuda. Pra gente puxar essa pontinha para ficar bem certinho. Vou fazer também nos 4 cantos. Abro bem a costurinha. Se você fizer no ferro, com certeza vai ficar melhor, tá? Mas, ó, com a unha também dá bem certinho. Mas se você for fazer mais, você já vai pro ferro e já faz todos de uma vez. Ferro é essencial, né? Olha que maravilha! Nosso canto mitrado está pronto. Certinho, sem nenhum problema de sobrar ou faltar. Certinho, certinho. Olha aqui. Qual que é o próximo passo? Lembrando que estamos fazendo o nosso americano com um barrado de 5 centímetros pronto. Agora, você vai ter que ir no ferro, dobrar essa parte que a gente deixou de costurar, a gente vai virar, que já vai ser a nossa vira pra gente rebater depois. Então, para esse tamanho, para essa largura de barrado, eu usei a minha régua na parte dos 5 centímetros. Como eu disse no começo, para a gente fazer o guardanapo de mesa, eu vou usar de 3 centímetros. O guardanapo, vocês vão parar nessa etapa. Chegou aqui, vocês só vão rebater na volta toda e o guardanapo está pronto. O jogo americano, a gente agora vai pegar, cortar uma faixa, medir quanto que deu o vão que tá aqui. Nós vamos cortar uma faixa acrescentando 3 centímetros. 1,5 centímetro para cada lado da medida do vão. Então, exemplo, se aqui eu tenho 30 por 40, o vão eu vou cortar 33 por 43. Essa sobra é para eu poder encaixar aqui dentro e rebater sem correr o risco de depois descosturar. Fui no ferro, dobrei toda a borda, já tá pronto pra gente encaixar o meio do americano. A gente levanta um pouquinho, encaixa ele todo, prestando atenção se ele tá por baixo e tá sobrando costura para ficar preso. A gente vai alfinetar bem na beiradinha onde a gente vai passar a costura. Alfinete nunca é demais. Todo alfinetado, bem certinho. Agora a gente vai passar uma costura bem na beiradinha.
Lembrando que a linha, gente, tem que ser da cor mais parecida possível. Linha e tecido. E eu vou mostrar para vocês também um calcador que eu uso. Chama calcador de guia. Ele tem duas posições. Você olhando de frente, uma para o lado esquerdo e uma para o lado direito. Quando a gente vai rebater, a parte de fora do americano ou de qualquer outra peça, você usa esse aqui, ó, que tem o ladinho direito para dentro da máquina. Você vai encaixar o calcador na máquina e você vai costurar nessa posição. Então a agulha vai estar alinhadinha aqui, ó, com o final do tecido. Isso aqui é uma dica muito legal. Não entorta a costura, tá? Esse com o guia do seu lado direito é para você costurar a parte externa da sua peça. Mas eu tenho também o calcador com o guia do meu lado esquerdo. Que aí eu vou colocar lá na máquina, vou encaixar e também vou costurar. Tá vendo, ó? A agulha fica bem pertinho do final, então você não corre o risco de entortar a sua costura. Esses calcadores tem tanto para a máquina industrial quanto para a máquina comum. É só você ir numa lojinha que vende calcador, agulha, essas coisas que com certeza você vai ter. Outra dica, a gente nunca começa uma costura no canto. Por quê? Aqui vai estar preso. Eu já dei a volta toda na minha peça. A hora que eu chegar aqui, se sobrar um pouquinho de tecido, vai dar uma prega. Eu não consigo soltar essa prega um pouquinho para dentro. Então, minha dica, começa um pouquinho para dentro, não no canto. Vou começar. O calcador, o guia alinhado com o final da dobrinha aqui. Não, também uma coisa que eu faço, não dou retrocesso duas vezes. Vou só dar o retrocesso a hora que eu terminar a costura. Sempre alinhadinho. Olha que maravilha quando a gente usa o nosso pé de guia. Tá vendo? Olha, ele fica retinho. A gente não corre o risco de entortar. Então é uma dica bem legal. Aqui está o nosso jogo americano pronto, que foi feito com a régua. Eu vou passar a medida para vocês do americano que eu faço. Ele foi cortado com 60 por 50, a parte do fundo, que também vai virar para o lado direito, que já vai virar nosso barrado. Você vai acrescentar no teu tamanho final 12 centímetros. Então, se eu cortei ele com 60 por 50, ele vai ficar 48 por 38 no tamanho final. Por quê? Vão entrar 5 centímetros de barrado e mais 1 centímetro de vira para eu poder rebater. Então, lembrando, você vai acrescentar 12 centímetros no na sua medida final do americano. No guardanapo, você vai acrescentar 8 centímetros. Por quê? O nosso barrado vai ficar com 3 e mais um que entra, 4 de cada lado. Então, 8 centímetros no final. Não é 8 para cada lado, é 8 no final. E com o mitrado de 5 centímetros, são 12 centímetros no total. Relembrando, agora a parte do meio do nosso americano. Vocês vão medir o vão, tanto na altura quanto na largura, e acrescentar 3 centímetros no final, que vai ficar 1,5 para cada lado, que vai ser a nossa segurança para que, hora que você costurar, a gente não correr o risco de escapar o tecido. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreva no canal, que logo virão novidades.
Já estou pensando em uma outra régua para facilitar a nossa vida. E se você quiser adquirir essa régua, vai estar aqui embaixo um link para você clicar e lá terão as informações que você precisa. Tchau, pessoal! Logo, logo estaremos de volta. Beijo a todos!